o presidente Jair Bolsonaro tuitou agora há pouco sobre vacina aqui no Brasil, né? Um dia que a gente teve informações passadas em relação ao cronograma de vacinação aqui em São Paulo, Paraná, mais precisamente Curitiba, confirmou a negociação para também ter a Coronavac por lá, negociações com o Instituto Butantan. E o presidente Jair Bolsonaro escreveu o seguinte: em havendo certificação da Anvisa, o governo vai ofertar vacina a todos, gratuita e não obrigatória. Segundo o Ministério da Economia, não faltarão recursos para que todos sejam atendidos. Saúde e economia de mãos dadas pela vida. E a Anvisa emitiu uma nota destacando que não recebeu ainda todos os documentos do Instituto Butantan necessários para análise da segurança e eficácia da Coronavac. Em nota, a agência diz que recebeu 2 conjuntos de dados por meio da submissão contínua e ainda não foram encaminhados dados relativos à fase 3, que é a fase que confirma a segurança e eficácia da vacina, dado considerado pela Anvisa como essencial para a avaliação tanto de pedidos de autorização de uso emergencial quanto de pedidos de registros. Por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque foi assunto do dia. E lá nos Estados Unidos, o Eduardo Barão também tem informações importantes sobre toda essa discussão por aí. Não é, Barão? Boa noite para você. Boa tarde para você. Boa noite. Tudo bem? Oi, Barão. Fala, Cris. Oi, Isabel. Boa noite para vocês no Brasil. Pois é, expectativa gigantesca nessa semana para a aprovação da primeira vacina para uso emergencial aqui nos Estados Unidos. Se tudo correr bem, na próxima quinta-feira, dia 10 agora, teremos a aprovação da vacina da Pfizer-BioNTech, assim como aconteceu já na Inglaterra. Os estudos foram concluídos e agora justamente falta essa apreciação do órgão regulador daqui, o FDA, semelhante à Anvisa no Brasil. Tudo indica que essa vacina vai ser liberada na quinta-feira e a partir daí começa uma logística que tem sido uma logística de guerra destacada aqui no noticiário, né, para a distribuição das vacinas em todo o território americano. A informação é que 24 horas após a liberação, ou seja, quinta-feira agora, na sexta já começaria a vacinação emergencial aqui nos Estados Unidos, primeiro para os profissionais da área de saúde, para médicos, para enfermeiros e logo na sequência para profissionais que trabalham na linha de frente do contato com a população, aí policiais, bombeiros, carteiros, garis, mas se fala que ainda neste ano é possível que alguns idosos que moram ou têm alguns cuidados especiais em asilos, em casas de saúde, também comecem a ser vacinados. Algumas cidades aqui, o número de mortos envolvendo os casos de coronavírus tem sido muito grandes, justamente sobre esses idosos, né? Então há preocupação por aí. Mas ainda tudo vai ser definido nos próximos dias, assim que houver de fato a liberação da vacina da Pfizer-BioNTech. E no dia 17 é bem possível que tenhamos outra liberação aqui nos Estados Unidos da vacina do laboratório Moderna, que também já concluiu os estudos com 94% de eficácia. Ou seja, há uma expectativa que os americanos tenham 2 vacinas aprovadas para uso emergencial antes do Natal desse ano. Expectativas que a gente se une, né? O mundo inteiro em relação a isso. Amanhã já estou na expectativa de ver as imagens da população lá do Reino Unido. Cris e Barão começando a ser vacinada. Reino Unido que também definiu já um calendário, né, de imunização que é um pouquinho diferente desse que o Barão está contando para a gente lá nos Estados Unidos. Eles vão focar nesse primeiro momento, por exemplo, em idosos que moram em asilos, é uma tentativa de levar esses idosos para os hospitais. Em primeiro momento, não vai ser o contrário, a vacina ir até eles, enfim. Vamos ver, né? É bom que a gente vai vendo o que vai acontecendo em outros lugares do mundo e a gente espera que essa experiência possa ser aplicada de alguma forma aqui no nosso calendário, que ainda não é definitivo no Brasil. A gente teve só uma parcial, uma projeção do que deve ser o calendário de imunização por aqui. E aí, nos Estados Unidos, né, Barão, se tem uma situação muito preocupante, né? Porque, de um lado, a gente estava comentando aqui na semana passada sobre as restrições que voltaram para Nova York e agora já deu aquele prazo, por exemplo, das escolas serem reabertas. Mas, de outro lado, a gente tem a Califórnia, por exemplo, adotando uma série de restrições, né, Barão? Não dá para generalizar a situação nos Estados Unidos também em relação ao coronavírus, né? É verdade, não é uma situação única aqui no país. Se temos aqui Nova York hoje com a reabertura das escolas públicas, né, em outras localidades as escolas públicas estão sendo fechadas. Olha que loucura, né? Então você tem decisões muito diferentes dependendo da localidade. Por exemplo,
Aqui nos estados, nesse momento onde estão fechando escolas, Alabama, Oklahoma e Kansas, colégios foram fechados novamente, após uma nova alta de contaminados. Agora, o estado onde está tendo mais restrições é disparado a Califórnia, como você falou, Isabel. São 33 milhões de pessoas que receberam ordem de ficar em casa. Então, moradores das regiões sul, central do estado, onde a pandemia de coronavírus deixou os hospitais superlotados, faltando inclusive vagas nas UTIs. Então, nesses locais, bares, restaurantes, escolas estão fechados e deve continuar desse jeito até as festas de fim de ano. Há uma preocupação muito grande com a aglomeração no Natal, no Réveillon, assim como aconteceu no Dia de Ação de Graças. Então, é uma situação delicada. Vou dar um número para vocês. A pandemia de coronavírus nos Estados Unidos demorou 96 dias para alcançar o primeiro milhão de infectados. Então, desde o primeiro caso até o caso 1 milhão, foram 96 dias. Só que foram 5 dias apenas para passar de 13 para 14 milhões aqui no país, para você ver como o vírus, nesse momento, está se espalhando de uma forma muito, mas muito rápida. Eduardo Barão conosco aqui nos Bastidores do Poder. Barão, valeu, boa semana para você por aí, segue o líder. É isso aí, Cris. Segue Ele o não líder resiste, viu? Exatamente. Amalho, nosso rei. Exatamente. Um abraço para você, um beijo para Isabel. Até Valeu. amanhã, um beijo, Um abração, Barão. Barão.